Educação inclusiva é algo ainda a perseguir, enquanto deveria ser natural a prática e o dever de servir. Servir sem ser subserviente, mas sim com consciência, e todos sendo partícipes de uma educação com decência. A educação para os surdos, a educação para o cadeirante, a educação para o ouvinte, uma educação em que todos sejam participantes. Então venham conosco, parem, pensem e reflitam. Queremos uma educação para todos dessa geração que ainda grita. Grita por rompimentos e ainda aposta na crença de que um dia vencerá a maior barreira que é a indiferença. O depoimento que aqui emerge de vidas experimentadas, cada um com sua vivência de algum modo impactada. Então veja se é capaz de no lugar do outro se colocar, seja qual for a deficiência, aqui o respeito tem seu lugar. Um lugar de igualdade nos direitos dos cidadãos, com ou sem deficiência, vencendo as barreiras da exclusão. Navegues então conosco, participe dessa emoção. Não apenas contemple atitudes, mas faça a tua parte, ó cidadão. Meu nome é Ana, eu tenho 2 anos, uma Eu sou mãe da Sofia, né? Meu nome já foi falado, Lúcia Reis, mãe da Sofia. A Sofia é uma criança de 1 ano e 9 meses e Sofia, ela é síndrome de Down. Essa é a Antonieta Leolina. Ela é professora da Rede Municipal de Educação em Jacobina, Bahia. Possui uma vasta experiência na área de educação especial e atua na sala de AEE do Colégio Municipal Gilberto Dias de Miranda, Comuja. Esse é o Tércio Washington, mais conhecido como Peu. Ele é síndrome de Down, já possui a maioridade, foi aluno do Colégio Estadual de Junco, anexo do Paraíso, e concluiu o ensino médio. Ele é uma pessoa atuante na comunidade do Paraíso e trabalha com entregas de água mineral. Esse é o senhor Daniel, uma pessoa atuante do bairro da Bananeira, em Jacobina, Bahia. Ele perdeu a mobilidade dos membros inferiores após sofrer um acidente de moto. Sou Gabriela Souza, já trabalho há algum tempo com o público surdo, tanto na comunidade jacobina como em algumas outras comunidades, como de São Paulo, algumas cidades vizinhas aqui, Salvador. E é um prazer estar dentro da comunidade surda, participando e contribuindo de alguma forma. Olá, meu nome é Águida, este é meu sinal. Eu sou intérprete aqui no campus Jacobina, no IFBA, e atuo na sala do curso de mineração. Essa é a Nicole Mendes Santiago, nascida aos 12 de abril de 2005. Atualmente ela possui 14 anos e sofreu uma paralisia cerebral. Então, eu sou Ademilson Oliveira, né? Sou uma pessoa com deficiência visual. A minha deficiência ela é de nascença, né? Eu vou um pouquinho da minha hora de vida e não eu não andava e me movia numa cadeira de roda, inclusive eu usei boa cadeira de roda. Graças a Deus, hoje eu estou andando. Eu não falava a minha voz, ninguém
dia a minha família. Hoje eu ando uma menina guerreira, andando, e a minha mãe veio de cumprir nove meses a 10 meses. E aí ela me levou no meio, e o meio de cumprir. E a alegria era bom, mas a alegria existiu um nervo e a voz, mas a minha mãe é boa, graças a Deus. Ela nasceu, depois de 4 meses que ela nasceu, nós descobrimos que ela era uma criança que nasceu síndrome de Down, né? E é uma criança linda, cheia de alegria. Nós somos extremamente felizes, né, de ter sido escolhidos para ser pai da Sofia. E a Sofia tem algumas vantagens que algumas outras crianças que é síndrome de Down, não digo vantagem, né, mas a maioria das crianças que é síndrome de Down, elas são cardiopatas e a Sofia não é. Então, o fato de não ser cardiopata já é uma coisa muito boa, né, porque livra de várias complicações, né? Mas a Sofia precisa de todos os acompanhamentos, né? Ela faz fonoaudióloga, terapia ocupacional, fisioterapia, agora vai fazer natação, mas ela tem uma desenvoltura assim incrível, né? Quem conhece a Sofia sabe. Depois vocês vão ver algum videozinho dela, né, que vai ser postado. E pra mim eu esqueço até que a Sofia é síndrome de Down, né? A gente esquece e trata a Sofia com muita naturalidade, mas investe bastante porque a gente sabe que ela precisa ser estimulada muito para que ela tenha uma desenvoltura e consiga ter a independência dela no futuro, né? Então isso depende muito de mim, do pai, né, e dos médicos que acompanham ela. Durante a gravidez, a gente teve um diagnóstico que ela nasceria com hidrocefalia, né, o que seria muito grave, né, que é o acúmulo de líquido no cérebro. Então a gente ficou com essa notícia e esperamos, né, desde o 5º mês até o 9º mês, para poder, quando ela nascesse, a gente confirmar mesmo, né, se ela estaria com um acúmulo de líquido no cérebro. Mas, né, nós acreditamos muito em milagre, né, e aconteceu que quando a Sofia nasceu, que fizemos todos os testes, ela não tinha nada de líquido no cérebro. Então, para a gente foi uma vitória muito grande. Mas aí depois foi que nós fomos perceber que a Sofia era síndrome de Down. Mas na gestação, em nenhum dos exames que nós fizemos, nós conseguimos detectar. A gestação da mãe de Nicole, a senhora Lisânia Marques, foi marcada por pressão alta, dentre outras complicações, o que no 7º mês necessitou fazer a cesárea, que foi dos gêmeos, né, Nathan e Nicole, sendo que a mãe teve um pré-eclâmpsia no nascimento dessas crianças. Então, o histórico de Nicole se deu da seguinte forma. Ela nasceu prematura, né, de 7 meses, e por ser gêmea de Nathan, nasceu abaixo do peso e precisou ficar internada no hospital regional para atingir o peso mínimo necessário para ela ter alta. Sua mãe teve alta médica juntamente com seu irmãozinho, o Nathan, mas diariamente vinha fazer visita à sua pequena Nicole. Assim que teve alta, ela precisou de cuidados especiais, a fim de ganhar mais peso
e ter resistência às mudanças climáticas, dentre outras situações como todo bebê necessita. Com o passar dos dias, apesar de ser uma garotinha esperta, a mãe foi percebendo a diferença entre os dois bebês, onde Natan, o seu irmãozinho, reagia aos estímulos e Nicole, apesar de ser muito esperta, foi dando alguns sinais de que alguma coisa não estava indo bem. Talvez estivesse fugindo do normal de um bebê. E então a sua mamãe começou a observar com maior precisão e começou então também por uma busca médica onde passou por vários pediatras até descobrir o que Nicole teria. Entre pediatras e outros especialistas, todos foram recorridos, a fim de diagnosticar a situação da pequena Nicole, E sai então o resultado que foi confirmado por uma equipe médica de que a mesma possuía uma paralisia cerebral. A partir de então, começa agora a busca por tratamentos e, para a alegria da família, depois de corre aqui, corre acolá e de muita insistência em vários lugares, conseguiu-se uma vaga no Hospital Sara, em Salvador, que a mesma passa por uma equipe multidisciplinar, tantos acompanhamentos técnicos de Nicole, quanto desses especialistas que também atendia a mãe de Nicole para poder obter orientação de como cuidar desta criança. A busca pelo tratamento começa então a clarear como lidar com a Nicole, O tratamento ele iniciou a partir do 5º mês, de vida da Nicole e durou até em torno dos 8 anos de idade. E foi muito importante o que a mãe da Nicole agradece a toda a equipe do Hospital Sara, bem como as pessoas, os amigos que também estavam na torcida para que o tratamento desse certo. Foi importante que ela começou a ter pequenas mudanças, avanços no dia a dia, e também com a mãe lidar, para cuidar dela em casa. Aí ela me pediu 4 horas da tarde para me ir numa cidadezinha onde eu nasci, em Orolândia, para mim de entregar uns objetos lá e comprar outros. Eu falei a ele, eu digo, não, deixa eu terminar, quando eu terminar eu vou. Aí terminei, aí me ajeitei ligeirinho, aí um colega estava comigo me esperando. Aí 5h30 eu peguei ele e levei de moto. Eu me acidentei já até chegar em casa, mais ou menos 1 hora eu estava em casa. Porque só dentro de casa, aí quem tenta movimentar uma coisa, nada. Tenta movimentar uma coisa, não dá trabalho. Aí me acho estressado nesse momento. No meu dia de aula, eu fui barrada, mas eu não abaixei a mulher. A diretora não abaixar e a mulher mandou eu voltar. Eu disse a ela que eu não ia voltar. Eu ia voltar 5 horas da tarde. E aí logo me botaram numa sala onde eu mudei o ano todo na sala e inclusive o meu amigo me ajuda muito. E eu
pesada, mas eu mudava o vídeo. Recebia, eu mudava hoje em dia, ele falava. Inclusive, ele hoje é meu amigo. Então, assim, podemos dizer que no IFBA ela realmente tem essa acolhida, né? A gente sempre comenta, a gente sempre fala que no IFBA não se tolera discriminação, preconceito, né, o bullying e tal. A gente sabe que pode ocorrer, né, que de uma forma velada, né, disfarçada, mas que talvez exista, mas assim, que existe, né, a gente sabe que o ser humano, infelizmente, mas de presenciar, eu nunca presenciei, pelo contrário, a gente vê esse respeito às diferenças, essa, né, acolhida, essa recepção que eles deram e até hoje se esforçam em incluir ela. Agora sim, no início, um dos maiores medos da aluna surda ao chegar no IFBA era sofrer o preconceito que ela tinha sofrido nas escolas anteriores, né? Então ela chegou assustada. Então se uma pessoa risse, ela achava que estava rindo dela e tal, né? Mas assim, ela com o tempo foi quebrando isso, foi percebendo que ali ela podia sinalizar que eles não iam rir, que pelo contrário, né, as pessoas queriam aprender, iam até ela. Então assim, tem esse lado positivo, né? Então estar no IFBA, né, ela poder estar lá, abre portas, né, para ela realmente se aceitar enquanto surda, né, porque de início eu também tinha essa negação, né, de ser surda. Então, assim, hoje ela tem mais autoconfiança, autoestima, e aos pouquinhos, né, ela vai realmente trabalhando isso, porque realmente ela sofreu muito com a questão de discriminação em outras escolas, né, que a gente vê que é a realidade, infelizmente. Aos 5 anos de idade, fora diagnosticado que eu era uma pessoa com deficiência visual. Como toda criança, né, fui peralta, quebrei alguns óculos, mas enfim. E isso, de certa forma, foi assim para mim muito complicado no início, já visto que eu não consegui, né, permanecer na escola, né, apesar de ter ido, não consegui, por conta de que na época não tinha os materiais que eu precisava. Então, assim, o fato de ter uma deficiência, ela não é só o fato de ter uma deficiência que a gente se torna... quer dizer, que eu vou ter alguns limites. Às vezes, a falta de acesso, a falta de materiais é que nos limita, né? E também a visão da sociedade, né? A gente depende muito disso, de como o outro nos vê. Em relação como a sociedade e a família trata a Nicole, a mãe retrata que, pelo menos notadamente, nunca foi percebido nenhuma discriminação social, pelo contrário, né? Todos a tratam muito bem, até porque presenciam a dificuldade de locomoção, porque a Nicole não anda, a Nicole não fala, mas ela se expressa do jeito dela, né? Se expressa de seu modo, de maneira que a mamãe, também o Natan e as pessoas que lhe rodeiam conseguem compreender um pouco do que ela está sentindo, do que ela está querendo dizer. Olha, nós nunca percebemos nenhum tipo de preconceito assim, nenhum tipo de rejeição com a Sofia. Muito pelo contrário, a Sofia é bem... Onde ela chega, né, as pessoas vêm para falar com ela, quer pegar a Sofia.
acha muito interessante, né, o jeitinho dela, a alegria, né, ela é muito espontânea. Sofia é bem ativa mesmo, né, ela comunica com todo mundo. Eu sempre falo, né, porque eu já vi alguns depoimentos de outras mães, né, que sofreram e sofrem vários preconceitos, e eu nunca passei por isso, né, eu nem o Wesley, entendeu? Eu também acho que assim, quando nós descobrimos que a Sofia era a síndrome de Down, nós aceitamos também de imediato. Então, às vezes, também o preconceito pode estar inserido nos próprios pais, né? E aí, a partir desse preconceito que os próprios pais têm, de repente passa um pouquinho para a sociedade e acaba, de certa forma, qualquer coisa que alguém fala ou que pergunta, você já entende como um preconceito. Então, eu e o Wesley, nós somos muito abertos assim, para as perguntas que fazem para a gente não entende como uma ofensa, né? Muito pelo contrário, a gente quer falar mesmo como é, que ser mãe de uma criança que é síndrome de Down é prazeroso demais. Eu fui para a escola quando eu tinha uns 8 anos de idade, né? E foi tudo muito difícil, apesar da professora fazer todos os esforços, né? A minha deficiência visual ela é distrofia retiniana e também tenho uma fotofobia. Então, por essa razão, eu precisava de local bem escuro, bastante escuro, né? Com pouca luminosidade, digamos assim. E essa professora fazia todos esses esforços. Consegui ainda fazer algumas coisas, né? Conhecer letras, mas tive que desistir, né? E aí, voltando depois, né? Depois de um certo tempo, na verdade, fui voltar à escola em 2011, né? Em 2011 foi que eu posso dizer assim, foi que eu comecei a dar os primeiros passos do ponto de vista do aprendizado, né? Em sala de aula. Então, assim, tudo para mim não foi muito fácil, foi momentos bons, claro, mas de decisão e todas as tomadas de decisão exige também uma coragem e, né, uma vontade, né? Eu sabia das dificuldades, porém a vontade de chegar, a vontade de conseguir era muito mais forte. Já me formei médio em 2011 e em 2011 eu fiz uma também e mudei mês e dia eu vivi aí eu nem me revido no universidade Araújo. Olha, eu já ando assim pesquisando um pouquinho, né, as escolas para saber, né, em qual escola eu vou colocar a Sofia. Eu tenho esse receio, tenho um pouco de medo e ao mesmo tempo sou um pouco tranquila porque eu acho a desenvoltura dela muito boa, né? Então acho que ela não vai ter muitas dificuldades e a gente também já ensina, né, ela em casa mas eu tenho essa preocupação do que é que ela vai passar na escola, de como os coleguinhas vão agir com ela, de como ela vai, né? Eu tenho toda essa preocupação, mas só vamos saber na prática, né? Quando ela estiver de verdade na escola. Ela já vai para uma escola, né? Que é a escola EBD, né? E ela já fica com alguns coleguinhas e eu acho que ela interage bastante, que ela fica de boa. Mas vamos ver como vai ser essa questão do aprendizado coletivo. Mas estou tranquila, acho que vai dar tudo certo. A escola para você representa alguma importância para a sua vida? É importante para eu. Por quê? Porque eu fico bem, isso aí é importante para eu. Você gosta de seus professores? Gosto. E dos colegas? Como é que você brinca com eles? Eu brinco um pouquinho, ele critica todinho, eu vou no break, tudo assim. Eu não estou indo, eu estou tomando remédio da pressão, dormir,
só. Eu não estou indo. Tá de férias. Uhum. Certo. E em relação às atividades que você faz no colégio, você consegue responder os exercícios? Sim. Qual é a disciplina que você mais gosta? Eu gosto é advogado. Então, a turma que eu atuo, que eu trabalho, na turma de Evelyn, os colegas super acolheram, sabe, ela. E é tanto que no início do ano letivo teve o programa Acolhe, né, de acolhida aos novos. Foram realizadas algumas oficinas, minicursos que servidores, professores ofertaram, né? E a sala de Evelyn, eu junto com o professor da área de Libras, a gente ofertou uma oficina de Libras, né, somente para a sala dela. E assim, os meninos super demonstraram interesse, sabe? Aprenderam o básico para se comunicar, e aí, a partir desse momento, né, muitos buscaram conhecimento mais aprofundado, pesquisas na área, e hoje eles conseguem estabelecer uma boa comunicação. O que eles não sabem, eles me perguntam, e aí vai diretamente com ela e sinaliza. Então, assim, eu fico muito contente, né? Porque realmente eles têm esse olhar mais sensível, sabe? Essa empatia mesmo, né? De se colocar no lugar do outro. E é tanto que até trabalhos, eles sempre pensam numa temática voltada para, né, para aluna surda, né? Por exemplo, um grupo de trabalho já sugeriram trabalhar com cultura surda, identidade surda. Então, assim, ela ficou super contente porque apresentou um seminário, né, voltado para a cultura dela, para a língua dela. Então, assim, tem esse olhar, né? Além disso, os professores também, né, tá sempre se esforçando a adaptar, fazer adaptações em avaliações, usar uma metodologia que contemple melhor, né? A mãe de Nicole sobre o que essa criança representa para ela, para a família, a mãe responde da seguinte forma: antes, ela não conhecia o verdadeiro amor. Hoje, com a presença da Nicole, mudou a vida dela, né? E outra, ela é a base de alegria da vida familiar, né? Segundo a sua mãe, é ela quem enche a família de alegria, e o Natan, que é o seu irmão gêmeo, é muito unido a ela e confessam que não sabem viver sem a Nicole. A princípio não foi muito fácil convencê-los, né? Os meus pais, uma vez que eles tinham muito medo, né, do que pudesse, assim, do que viesse a acontecer comigo. Uma vez que eu morava na zona rural, né, no Velame, eu sou filho de lá, do Velame de cima, e assim, para quem não conhece, o Velame é um povoado, né, fica a 14 quilômetros daqui, da sede do município. Então, assim, eu tinha que vir de ônibus, né, carro escolar. Então, o medo dos meus pais era muito maior do que, talvez, do que a vontade deles me ver na escola. Então, assim, não foi fácil convencê-los, mas aí, como eu sou muito decidido naquilo que eu quero, eu costumo ir longe, eu costumo não desistir, às vezes até posso ser chato um pouco nisso, porque na verdade assim, eu costumo acreditar muito e ir em busca daquilo que eu acredito, melhor dizendo, consegui convencê-los, querendo ou não, eles aceitaram, né? Aceitaram, e o primeiro dia não foi muito fácil, uma vez que eles... Para eu poder vir no primeiro dia, teve que um primo meu me acompanhar. Mudou totalmente a nossa rotina, né? Uma criança já muda. E aí quando nós descobrimos que ela era síndrome de Down, mudou totalmente, porque nós fomos pesquisar, né, tudo que tinha que fazer para a Sofia. E aí Sofia, foi criada uma nova agenda para a Sofia.
Mas o interessante e o bom é que meu esposo, ele participa de todas as atividades, né? Então, nós somos muito presentes na vida de Sofia. Eu não digo assim que eu faço mais, né, como mãe, que é o caso de algumas mães. Não, aqui Esdra participa de tudo. Então, Esdra vai para os compromissos dela. Em casa, ele estimula, às vezes, muito mais do que eu, né, nas atividades de casa, porque tudo que ela faz tem um deverzinho para casa, né? Então a gente precisa o tempo inteiro estar estimulando a Sofia em casa. E eu não tenho, né, esse problema de não ter a ajuda do esposo, né? Então meu esposo é muito presente, nós nos dedicamos demais a Sofia. Então a nossa vida mudou no sentido de a questão do tempo, para a gente administrar esse tempo, né? É tudo muito bem cronometrado para que ela não perca nada e para que a gente também tenha a nossa vida, né, como casal, e a nossa programação de lazer também, os nossos compromissos de igreja. Então a gente consegue administrar tudo muito bem e somos uma família extremamente feliz, né? E conseguimos dar conta de tudo que a Sofia precisa. Bom, bem não inclusive eu fui fazer um exame abandono em 2015. Eu aí bati a vez na mesa e mudando bem a vez. E minha mãe resolveu me levar a abandono. E aí esse exame é desvio. Eu dia e 10 horas da noite, vi às vezes 11 da noite, e lá 5 horas da manhã, e ainda estava errado. E aí um dia abriu uma hora, aí minha mãe foi lá, deu minha dignidade. E aí a minha mãe agora a mulher igual a minha dignidade e jogou em cima de uma cadeira. E 19 de dentro e nada de me amar. Onde deu 10h30, eu levo eles, mas eu vou aí. Minha mãe vai aonde? Vou no banheiro. Minha vou no balcão. Eu ia no balcão, na verdade, onde você aonde?
Eu acho que ainda falta muito, né? Eu também, né, estou professora, né, de escola pública, e às vezes a gente até quer incluir, né, e tudo, mas a gente não está, como é que diz, preparado para poder atender essa clientela, né? Então eu acho que a gente precisava de mais instruções, e quando eu falo instruções é no sentido de cursos mesmo preparatórios para poder você lidar com as diversas deficiências que nós temos nas unidades escolares, né, do público que nós recebemos. Então não só essa questão do preconceito, que alguns têm, mas eu vejo que muita gente não tem, mas essa questão mesmo de você saber lidar com as deficiências para poder ajudar essa criança. Então, eu acho que a gente tem que avançar muito ainda, nós estamos bem atrasados ainda. Tem uma aluna surda, a qual a gente acompanha, né? Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre como que é o trabalho no IFBA e quais são os desafios, as dificuldades, os avanços, né? Então vocês, né, a gente sabe que o papel do intérprete é de suma importância para que o aluno possa compreender, avançar, né? Então é de suma importância para a escolarização desse aluno surdo, porque assim como os ouvintes, né, eles participam, eles tiram suas dúvidas, eles assistem a aula na língua deles, né, é direito do surdo também, né, assistir sua aula na sua língua, que no caso é a Libras. Porque o professor está lá falando, explicando oralmente, né, em língua portuguesa. Então o surdo, né, precisa do intérprete para estar passando o mais fiel possível a mensagem, né, as explicações, os conteúdos na língua de sinais. Então, assim, o intérprete também, a gente tem a consciência de que a gente não está ali para ensinar, a gente não é professor, né? Não sou professora, eu sou intérprete, estou ali intermediando a comunicação entre alunos, os colegas, professores, e quebrando as barreiras da comunicação, né, e tornando acessível, né, o ambiente, acessibilidade comunicacional. E além de estar em sala de aula, à tarde no contraturno temos monitorias e atendimentos, a qual a aluna também participa. Os alunos têm dificuldade nas algumas disciplinas, as exatas, eles participam de monitorias, né, para tirar suas dúvidas, esclarecer algumas dúvidas, né, que eles não entenderam em sala, e atendimento, que é diretamente com o professor. Então é feito esse trabalho. O trabalho desenvolvido na sala do AE, ele acontece da seguinte forma. Nós atendemos o aluno que já é de Comuja, do colégio, e atendemos também o aluno que vem de uma outra unidade escolar. E o público-alvo da nossa sala são os alunos que têm deficiência intelectual, paralisia cerebral, surdo, alguns com baixa visão, uns com os contextos de autismo, hiperatividade. A princípio, acolher a família, né? A mãe, principalmente a mãe que chega, buscando informações de como que funciona a sala. E aí nós estamos prontas para estar tirando todas as dúvidas da família. Alguns alunos, eles já chegam com um laudo médico atestando alguma deficiência, e outros não. E aí aqueles que chegam sem, a gente está sempre informando a família para estar buscando outros profissionais da área da saúde, né? O neuro, o psicólogo, o fono, né? Que são esses profissionais também que atuam e trabalham junto com a gente. E o atendimento acontece de forma individual e por dupla, por trio, com agrupamentos. Então, é dessa forma que a gente tenta organizar para fazer um bom trabalho e atender principalmente as características dos alunos, né? Atingir aquelas habilidades ainda que eles não dominam. Há 20 e poucos anos trabalho como intérprete de Libras, hoje profissionalmente. Hoje atuo em algumas cidades da região como professora de sala de recurso, no ensino de Libras para surdos. Atuo como intérprete
nas escolas estaduais. E o objetivo e o desejo, o anseio de ter essa participação, esse trabalho é ver a comunidade surda alcançar, como eu sempre digo, através da sua língua materna, a comunicação, a acessibilidade através da mesma e a autonomia, que é um direito à dignidade que todos nós temos. Eu tenho uma grande estima, assim, uma grande paixão por aquele surdo que inicia o seu aprendizado em Libras. E geralmente onde é que esse surdo está? Esse surdo está num bairro afastado da cidade, esse surdo está numa zona rural e por vezes, né, no centro da cidade. O que acontece com essa pessoa? A pessoa que não tem uma língua para se comunicar, ela passa por vários apertos, necessidades e dificuldades. Na escola, mais ainda, né? Então, nos ambientes onde eu trabalho como intérprete, o que a gente percebe é que o surdo que chega lá sem uma comunicação efetiva com a língua de sinais, ele termina por continuar excluído, onde o ambiente escolar seria um ambiente, né, de acolhimento, de afetividade. Ele continua excluído. Por quê? Porque a sua grande maioria dos personagens ali envolvidos na escola não dominam a língua de sinais, o surdo também não domina e continua, né, uma barreira ali comunicacional. Então, minha paixão por esses surdos é ver o primeiro passo que a gente tem de ensinar o seu nome, de ensinar a sua língua e ele desabrochar como uma flor e voar como uma borboleta, como eu sempre gosto de dizer. Então, quando ele chega até nós e ganha essa conquista de aprender a se comunicar, é um ganho enorme. Hoje, nas escolas, nos ambientes onde trabalhamos, procuramos nos encontrar com as famílias e orientar. Hoje, no espaço que eu e meu esposo nós temos na cidade, que é aqui na LDS, que é de promover cursos e tudo mais, a gente lançou uma proposta interessante, que é de trazer a família e o surdo para aprender a dominar a língua gratuitamente, né? A família tem a despesa com material, algo necessário, e ele aprender. A gente sabe que todo ser humano tem direito. Isso nem precisa estar na lei para ser cumprido, não é verdade? Mas lei a gente tem de sobra. Desde a nossa Constituição, né, a nossa lei maior, ela já garante a dignidade ao ser humano, ao cidadão, de acesso à saúde, educação, cultura, né, lazer, isso sem a gente precisar cobrar. Estudando, vendo o histórico da pessoa com deficiência e da pessoa com surdez, séculos atrás até chegar hoje, a gente sabe que avançou muito, né? Avançamos muito. Porém, às vezes, como a gente bem sabe, não só em nosso país, como ao redor do mundo, muitas vezes as leis vêm de cima para baixo, né? Não se questiona como começar o trabalho, né? Em que você necessita, a pessoa surda necessita, para que a gente dê início ali às políticas públicas. Muitas vezes, né? A maioria das vezes não acontece assim. Então, hoje a gente tem um processo de inclusão já garantido por lei há muito tempo, mas que chegou de repente, vamos dizer assim, né, com uma massa, uma demanda maior nas escolas e em todos os ambientes. Os familiares se deram conta, as pessoas com deficiência, as pessoas com surdez se deram conta de que eles têm espaço na sociedade. Mas eu sempre digo assim, que se for para ser educação, que seja só educação, que não seja inclusiva. Se for para ser saúde, seja só saúde, não precisa ser inclusiva. Até porque todos têm o mesmo direito, independente da dificuldade que enfrenta, seja ela orgânica, né? Seja ela uma necessidade adquirida ou já a pessoa ter nascido com ela. Então a gente percebe hoje que, embora a lei exista, esteja em prática, não está acontecendo de maneira efetiva, né? Quando a gente fala de inclusão, o nosso maior foco é a educação, sempre é a educação. Né? É que tenha um intérprete na escola, é que tenha um mediador ou um agente de inclusão na escola, onde possa assessorar uma criança que tem uma dificuldade para se locomover, né? Algo que precise. Ou auxiliar um surdo com cegueira dentro da escola, né? Auxiliar na comunicação. Mas e a saúde, onde fica? Nós temos relatos em nossa cidade que indicam que mulheres surdas que sofreram aborto e não foram atendidas adequadamente e pouco a pouco quase perderam a vida, né? Nós temos casos de pessoas surdas que ficaram presas em delegacias porque não puderam se defender.
Nós temos casos de surdos que saíram da escola com diagnóstico de loucura, porque o profissional não soube atender essa criança, e isso dentro de um município tão pequeno. Então a gente vê que a inclusão ela não tem chegado da maneira correta dentro dos espaços. A gente ouve muitas falas assim: não fui preparado para receber essas pessoas, não fui preparado para atender uma pessoa com surdez. Bem, se hoje ou amanhã eu ficar surda, cega ou cadeirante, eu não me preparei para isso. Na verdade, as situações da vida nos ensinam, né? E se a gente sempre esperar, claro, o poder público tem a sua obrigação, mas aquele trabalho de formiguinha também vale, né? Quando eu faço a minha parte e me preocupar, e me interessar pelo próximo, isso faz total diferença na vida dele e sem dúvida na minha também. Então, embora a gente já tenha avançado, e eu acredito que muito diante das lutas, né, de séculos que nós temos, avançamos bastante, estamos no nível de, como a minha amiga diz, né, de germinação, de parto ainda, né, da inclusão, ainda temos muito a crescer. Então, falando, né, no tamanho Jacobina e região, acredito que a gente ainda deva crescer muito em todos os setores, né? Na questão da assistência social, da saúde, da educação, no setor judiciário, todos os eixos, todas as pessoas, inclusive a pessoa com surdez, merece ter o atendimento digno que merece. O convívio social na sociedade jacobina e como um todo, eu digo que tem algumas dificuldades do ponto de vista da acessibilidade arquitetônica. Às vezes me impede de algumas coisas, ou tenta, né, me impedir. Mas eu não deixo de sair de casa, eu não deixo de ir na rua. Tenho algumas dificuldades. Se eu disser para a senhora e para os demais que vão, com certeza irão ouvir esse vídeo e assistir, se eu disser que eu não tenho medo, eu estou mentindo, né? Eu tenho medo de sair nas ruas sozinho às vezes, por conta de que, primeiro, não existe acessibilidade. Segundo, naquele local que existe eu não devo confiar, porque geralmente tem uma moto em cima, né? Tem um carro, tem uma bicicleta, tem uma caixa, tem uma barraquinha. Então, assim, a gente tem que estar constantemente, digo que com medo mesmo, vivendo assim, ao sair nas ruas. Mas a minha relação, eu procuro estabelecer uma relação cordial com todo mundo, né? Com toda a sociedade. Aqui em Jacobina, a senhora sabe, eu estou presidente da Associação de Pessoas com Deficiência. Faço parte também, sou um dos membros do Fórum Baiano de Cegos. Então, querendo ou não, a gente tem que estabelecer essa relação cordial com todos e buscar os contatos para que a gente venha fazer com que as políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência venham a ser efetivada. Então, toda gestão que passa, toda gestão que vem, uma gestão nova no município, a gente está em contato, a gente vai buscar o diálogo que é para levar a nossa pauta de reivindicação, né? Tem outra coisa que me deixa feliz também, é que no trânsito as pessoas nos ajudam bastante. Os motoristas são bastante educados quando vê uma pessoa com deficiência, quando me vê com bengala, né? Então, assim, eu não tenho do que reclamar. Até mesmo fora da faixa, eles param para a gente passar, né? E dá sempre essa prioridade. Então, digo que em Jacobina também tem muitas pessoas boas, né? Algumas questões que precisa ser revisto, mas isso perpassa e pelo município é necessário que a gestão, seja ela qual for, tenha esse entendimento de que um prédio público ele deve existir acessibilidade, que as ruas é necessário, existir acessibilidade é necessário para que as pessoas com deficiência saiam de suas casas, para que as pessoas com deficiência também vá às lojas, porque nós somos consumidores também, né? E pouco, mas nós temos também dinheiro para comprar. Mano, de grande vitória, eu joguei a minha nota no jogo e eu fui amada
formada a ser educação na UNEB. E é o meu maior sonho estudar na UNEB. Eu amo muito eles. E agora não eu a minha idade grande. Eu já falei. Percebemos o avanço, né, que a comunidade surda já teve, muitas conquistas já foram realizadas através de suas lutas por seus direitos, né, e hoje temos legislações, políticas públicas que garantem, né, asseguram o direito à comunicação, à inclusão, o direito comunicacional. Infelizmente, a realidade ainda é difícil, né? Porque assim nos espaços públicos não se vê intérprete, tipo nos centros de saúde, no banco, né? Nas farmácias, nos espaços, né? No lazer, cinema, enfim, então falta muita coisa. Desde logo quando eu voltei em 2011, que eu sonhava, né? Eu sonhava, mas antes de chegar à escola em 2011, eu queria fazer algo, né? Apesar de estar fazendo muitas coisas que eu gostava, como por exemplo de cantar e montar a cavalo, né? Eu gosto muito disso. Mas quando eu cheguei na escola, que a minha professora me perguntou qual era o meu sonho, o que eu gostaria de fazer, eu falei a ela que eu lembro ainda que eu disse, se eu pudesse, eu queria fazer direito. Ela disse, por que você não pode? Eu disse, não, eu acho que eu não posso. Às vezes é a sociedade que nos limita. Não é o fato de ser uma pessoa com deficiência ou de ter uma deficiência que nos limita, e sim a forma como a sociedade pensa e a forma como a sociedade encara as pessoas com deficiência. Então eu ouvi muito, por vezes, de que eu não podia, de que eu não conseguia. Então, chegando na escola, foi essa a minha fala para a professora. Tudo bem, a aula terminou e ela foi para casa. No dia seguinte, ela chegou com uma apostila e começou a ler para mim de todas as profissões, todas as profissões as quais eu poderia fazer, né? Licenciatura, enfim, e dentre essas estava lá direito, né? Aquilo para mim foi o melhor dia, digamos assim, da aula, né? Porque às vezes a gente ouve muito, eu não fui preparado para isso, eu não recebi nenhum curso para isso. E diante essas questões, essa fala minha, a minha professora, a Marilene Félix, né? Ela trouxe para mim, ela foi pesquisar e trouxe essas novidades, que para mim foi novidade, né? Para mim foi novidade. E aí eu comecei a sonhar com um curso a nível superior. Saindo do colégio, da escola Núbia Maria Mangabeira Guerra, eu vim para o Seneb. No Seneb a acolhida também foi muito bacana, os professores, a direção, os colegas, todos foram receptivos comigo. E fiz o vestibular em 2017, né? E aí, quando eu fiz o vestibular em 2017, muito concorrido, e aí eu migrei, fiz o vestibular para História. E graças a Deus fui aprovado, né, no curso de História. Estou indo agora para o 3º semestre do curso de História. A receptividade na UNEB foi muito boa também, né, por parte dos professores, né, e também dos meus colegas. Eles me apoiam bastante, me dão força, acreditam em mim, eles têm assim uma admiração, né, por mim. Inclusive já teve falas lá de um colega que disse que ainda não desistiu por conta de que quando ele me vê com uma dificuldade maior que a dele, ele diz que faz com que ele permaneça.
Então, assim, tem sido bom, né? Muito bom. Embora com algumas dificuldades, eu tenho sim algumas dificuldades, isso eu não posso negar das dificuldades que sempre tem, né? Sempre vem, mas repito o que eu falei no início, a vontade de chegar, a vontade de vencer é bem maior. Então não vai ser essas mínimas, digo, do ponto de vista do meu sonho, são mínimas dificuldades. Então não vai ser elas que vão me abater, não vai ser essas dificuldades que vai fazer com que eu desista jamais do meu sonho. Eu gostaria de dizer uma onda dizendo eu sei e a caminhada é grande, a rua é grande, mas a gente não pode e também não deve abaixar a cabeça por causa de impunidade. E nós somos humanos igual Como mensagem final, a mãe da Nicole diz o seguinte: a vida é uma antes da Nicole. Após o nascimento da Nicole e depois de conviver com um filho com alguma deficiência, tudo muda. Passa a viver em função desse filho. Antes, ela não sabia verdadeiramente o que era amar. Depois da Nicole, com paralisia cerebral, né, ela passou a ver de perto o que é o amor, a valorizar a vida, a lidar com situações difíceis, como é lidar com múltiplas deficiências, porque além da Nicole não se locomover, ela não fala, ela apenas balbucia e algumas palavras emitidas com pequenos sons são compreensíveis pelas pessoas que convivem com ela. Porém, é uma criança que enche o lar de vida e de amor. E em situações difíceis que a mãe tem passado, só em olhar para Nicole, a mãe olha, percebe que às vezes algum probleminha não é nada diante do que ela já enfrentou para lidar com a deficiência da Nicole. E que, acima de tudo, dá uma lição de vida, que é ensinar a amar, ensinar a valorizar as mínimas coisas, né? E mudou a vida dela para melhor. E graças à vida de Nicole, hoje ela tem grandes lições de vida, não apenas familiar, para ensinar a outras pessoas que todos nós somos importantes. Olha, para quem é mãe de alguém com deficiência, eu sempre falo, até para quem está grávida, né, que já sabe que vai ter um filho com alguma deficiência, primeiro você aceitar, porque se veio para você é porque é para você, né? Então a gente aceitar, amar, né? Porque o amor ele supera tudo, né? Então a gente tem que amar o nosso filho independente de qual deficiência ele vem, né? Deus nos deu e a gente precisa cuidar e amar. E as famílias, né? Porque tem gente que tem um problema da aceitação de outros familiares, não pai e mãe, mas avós, tios, primos, etc., né? Que tem que olhar com um olhar de amor e entender que é uma vida, né? Que ali é uma vida e que precisa ser tratada como todos os outros, né? Nós somos todos diferentes. A verdade é essa, que nós somos todos diferentes, mas que para Deus nós somos, né, iguais. E para aqueles que não aceitam, ou então aqueles que não têm alguém com deficiência, eu sempre penso assim, você pode ter, né, algum filho com deficiência no futuro, ou então você mesmo pode ter uma deficiência, né? Você pode se acidentar, você pode perder alguns dos seus sentidos e tornar-se um deficiente. Então a gente tem que olhar com esse olhar também, que hoje
sou eu que tenho uma filha com deficiência e que alguém que está portador da cadeira de roda, mas que amanhã pode ser você. Não dizendo que eu quero que isso aconteça com ninguém, mas dizendo que nós não sabemos o dia de amanhã. Então fica essa reflexão, né, que saibamos conviver com o que vem para nós e amar as pessoas independente do que elas são. E Deus, tudo na vida. Só isso. A mensagem que a gente deixa é que não se deve parar, né? Deve continuar essa luta, buscar, né? Para que haja mudança, avanço e respeito, né? Às diferenças. É necessário se colocar no lugar do outro e sentir o que o outro sente. Só assim a gente vai pensar um pouquinho e vai começar a entender, né, como o outro se sente quando ele não é entendido, quando ele vai ao médico e ele não consegue se expressar sobre o que está sentindo. Ele consegue se expressar, mas ele não consegue ser entendido, ele não consegue ser atendido no que ele realmente precisa, né? E infelizmente isso tem trazido prejuízos absurdos, né? Mas em questão em vários espaços, né? No ambiente escolar, por exemplo, quantos surdos não têm intérpretes em sala de aula? Mas assim, vamos continuar lutando, vestir a camisa, né? Estar junto com a comunidade surda e lutar para que aos poucos realmente os surdos tenham seus direitos garantidos, não só em lei, né, no papel, mas que realmente a realidade seja uma prova viva, né, de que eles estão incluídos, né, e sejam respeitados por sua língua, sua cultura, né, e sua identidade surda. Então, assim, aos surdos, gostaria também de deixar uma mensagem. Então, gostaria de falar para as pessoas com deficiência, a mensagem que eu deixo aqui. Nós temos aqui em Jacobina, como eu falei anteriormente, eu estou presidente da Associação de Pessoas com Deficiência e eu gostaria de dizer para as pessoas com deficiência que tudo acontece e tudo muda a partir da nossa... de como a gente encara as coisas, né? Da nossa participação. Como, por exemplo, na associação a gente precisa de apoio. Apoio para quê? Para a gente poder lutar pelos nossos direitos. Lutar para que venha, para que aconteça de fato as políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência. Mas para isso acontecer é necessário que tenhamos assim o apoio de mais pessoas com deficiência, né? Então, assim, as coisas só vão acontecer a partir de que do momento em que eu assumi de fato que eu sou uma pessoa com deficiência e que eu preciso gritar para que as pessoas me ouçam. Então, venha, se junte com a gente, vamos nos tornar mais fortes a cada dia. E para as pessoas que não têm nenhuma deficiência, eu gostaria da mensagem que eu deixo aqui. Vamos analisar a coisa como ela precisa ser analisada. O que é que eu quero dizer? Ouvir mais as pessoas com deficiência, né? Perguntar
como é que ele precisa, se ele precisa de ajuda e qual ajuda e como que é melhor para ele. Porque às vezes eu tenho sim uma deficiência, mas acontece muito que é do ser humano, né? Achar que a forma como eu penso é a melhor para ele, sem antes ouvir o sujeito. É necessário a gente ouvir, é necessário a gente se colocar no lugar, porque a deficiência, a gente nasce com ela, que foi o meu caso, a gente adquire também. Então, quando eu for fazer uma calçada, eu tenho que lembrar que tem uma pessoa com deficiência. Quando eu for estacionar um carro, eu preciso lembrar que existe uma pessoa com deficiência, né? E aqui eu gostaria, para encerrar, de deixar um pensamento que eu ouvi e que eu peço desculpa por não lembrar o nome do autor, mas ele fala que ver com os olhos é vista e ver com a mente é visão. Então eu gostaria de deixar essa mensagem para todos vocês, né, para que a gente veja as coisas da maneira que ela precisa ser vista. Inclusão se faz de fato com a participação de todos, né? Respeitar o direito do outro, para que possamos assim ter de fato uma inclusão. Queremos sua atenção neste momento especial para falarmos de uma pessoa que para nós foi sem igual. Foi a Vanessa Oliveira, que apesar de ser paciente renal, deixou-nos uma história de vida guerreando até o minuto final. Possuía essa deficiência, pois ela fora transplantada, mas não perdia a fé em continuar sua jornada. E uma grande lição ela deixa, que foi da vida não reclamar, suportava os desabores da hemodiálise e à noite ainda vinha ao IFBA estudar. Tudo isso porque tinha um sonho, fazer uma faculdade, concluir sua graduação e na profissão conquistar sua liberdade.